Fala galera, hoje é dia de A Saga do Clone, parte 4. É uma história da Marvel, escrita e desenhada por muita gente, mas liderada por Joe Quesada, J.M. DeMatteis e Tom DeFalco entre os anos de 1994 e 1997. Essa é a quarta parte da extensa Saga do Clone, então por ser uma sequência direta, é extremamente necessário que você veja os vídeos anteriores para continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar os links para eles aqui na descrição. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com Peter Parker, ainda com o uniforme do Aranha Escarlate, já que Ben Reilly continua na penitenciária da Ilha Riker no seu lugar. E para livrá-lo disso, Peter invade o Clarim Diário numa noite para verificar alguns arquivos. Ele pesquisa sobre Miles Warren e encontra informações que ele estava morando em Nova Jersey, o que não fazia muito sentido. Mas antes de continuar, alguém se aproxima que ativa o sentido aranha de Peter. Era um jovem que procurava pelo seu tio, mas não o encontra ali. E não encontra Peter também, que conseguiu sair a tempo sem ser visto. Em pouco tempo, Peter vai até o endereço em Nova Jersey que encontrou nos arquivos. Era uma casa num subúrbio tranquilo, uma casa de aparência inofensiva, mas que tinha armadilhas para que ninguém se aproximasse. Então, usando as suas teias e o seu sentido de aranha para evitar os perigos, Peter entra ali onde encontra algo surpreendente. Onde ele encontra Gwen Stacy. Quando Peter tira a máscara, Gwen fica furiosa e tenta atacá-lo. E pelas costas, ele é eletrocutado por ninguém menos que o Professor Warren. O homem que na teoria é o Chacal. Assim, ele e Gwen fogem dali. Acontece que esses dois são casados. Esse Miles Warren é o clone que o Chacal criou e que tinha sido considerado morto muitos anos antes, durante a Saga do Clone original. Mas ele sobreviveu e encontrou a clone original de Gwen Stacy. E assim os dois de fato se apaixonaram e passaram a ter uma vida juntos sem chamar a atenção. E agora eles não podiam deixar o Homem-Aranha acabar com tudo. Enquanto isso, em Nova York, Felicia Hardy, a Gata Negra, e Mary Jane conversam. Mary Jane lhe conta que tá grávida e o homem que Felicia conversou na prisão não era Peter, era o seu clone, Ben Reilly. E Felicia diz que vai ajudar a encontrar Peter para que ele volte para sua esposa. Na casa do Professor Warren, Peter desperta e encontra suas anotações, descobrindo que Miles tentava desenvolver uma cura para a degeneração dos clones, mas ainda sem sucesso. Então o Homem-Aranha vai atrás do professor para conversar com ele. Mas nesse mesmo momento, outro alguém saía nas ruas também. Esse era um novo Duende Verde. Norman Osborn estava morto há muito tempo, desde a morte de Gwen Stacy. E o seu filho Harry Osborn tinha assumido o manto do Duende Verde, mas também morreu há algum tempo. Então esse era outro. Era um novo Duende. Pelas ruas, pelo pânico de fugir do Homem-Aranha, Miles Warren acaba batendo seu carro na ponte de Nova Jersey. E de repente, o Duende Verde surge ali. Ele tira Gwen do carro e a deixa no alto daquela ponte. Peter se aproximava nesse momento e vê toda essa cena, relembrando da cena quando o Duende Verde causou a morte de Gwen Stacy. Nesse momento, o Professor Warren sai do carro, saca uma arma e começa a atirar no Duende Verde. Mas isso faz com que Gwen se desequilibre e ela começa a cair lá de cima, recriando o que seria sua morte. Mas dessa vez, Peter sabe o que deve fazer. Ele deve alcançá-la e não pegá-la com a sua teia. E mudando o que seria uma tragédia, Peter dessa vez salva Gwen. Quando ele a deixa em segurança, ele vai atrás do Professor Warren, mas o seu carro caía no rio e Peter mergulha para pegá-lo. O problema é que com o choque se iniciou a sua degradação. Assim, o clone de Miles Warren se desfaz até a morte.
E ao voltar para a superfície, o clone de Gwen tinha desaparecido, assim como aquele novo Duende Verde, deixando Peter com mais perguntas do que respostas. Antes de continuar, Peter vai ao encontro do detetive Jacob Raven e diz que Peter Parker é inocente pelos assassinatos que foi acusado. E quando Jacob se vira e mostra a cicatriz no seu rosto, a mesma cicatriz no rosto do Dr. Octopus, do Caçador Sinistro e da sua parceira, Jacob Raven diz que sabe que o culpado é Kane, e ele não vai descansar até ver Peter Parker livre da prisão. Enquanto Peter sai dali, ele não percebe que era observado por Judas Traveler, porque Traveler continua analisando os dois Homens-Aranha como parte de um experimento sobre a natureza do bem e do mal. E Scryer é quem o acompanha nessas análises. Traveler diz que levar Peter e Ben ao extremo faz parte desse experimento. É tudo por um bem maior. Nesse momento, Peter finalmente chega na sua casa e Mary Jane tá chateada, dizendo que é porque ele saiu sem avisar e estava preocupada. Mas Peter percebe que não é só isso. Então Mary Jane lhe entrega os exames que Seward Trainer lhe fez, indicando que tem algo de errado com o seu bebê. Só que esse assunto acaba ficando para depois, porque a sala de Peter é tomada por uma névoa que deixa Mary Jane desacordada. Era Judas Traveler. Traveler diz que não tá ali para lutar, mas para analisar. Traveler mostra que tem um globo contendo a alma da tia May e ele poderia trazê-la de volta, mas ao custo da morte de outras 100 pessoas pela cidade. Mas Peter não vai fazer essa escolha. E esmagando o globo, ele vê a alma da tia May livre e feliz. Ela finalmente estava descansando. Seguindo então, Judas Traveler leva Peter para fora e mostra um possível futuro. Toda Manhattan destruída, e isso era culpa do Aranha. Mas só o próprio Peter poderia evitar que isso acontecesse, lutando contra um grupo de terroristas que fez isso, e talvez morrendo no processo. Ou ele poderia fugir com a sua esposa grávida e se salvar daquilo tudo. É claro que Peter decide ficar e lutar. Judas Traveler então começa a criar ilusões sobre isso, e Scryer o aconselha para que ele pare. Traveler estava mexendo em poderes maiores que os dele. E sem se importar, Traveler continua, o que abre uma espécie de fenda, um vórtice temporal. Esse vórtice passa a consumir Judas Traveler, e então ele percebe que não seria o Homem-Aranha o causador daquela destruição, seria ele próprio, porque essas forças temporais eram maiores do que ele. Um poder além do seu alcance, que iria consumi-lo. Nesse momento, a gente vê como Judas Traveler passou por vários momentos da história, aprendendo sobre a verdadeira natureza do bem e do mal. Passando pela Roma Antiga, pelas Cruzadas, pelos julgamentos das bruxas de Salem e até mesmo pela Segunda Guerra Mundial. Mas se recusando a deixar que Traveler fosse consumido, Peter estende a sua mão e o tira daquele vórtice, o salvando. Peter evitou a catástrofe, salvando um inimigo. Essa era a natureza da sua bondade. Então, sem forças, Judas Traveler é levado dali por Scryer, dizendo que talvez algum dia eles se encontrariam mais uma vez. Enquanto isso acontecia, pelas ruas de Nova York surgia um novo assassino que queimava moradores de rua, dizendo que ele na verdade estava fazendo uma limpeza na cidade. Isso chama a atenção de Peter, que tenta investigar o ocorrido agora, finalmente com o seu antigo uniforme de Homem-Aranha, que foi costurado por Mary Jane. Assim, numa noite, quando Peter observa um morador de rua, o novo Duende Verde surge e imediatamente ele é emboscado pelo Homem-Aranha. Peter acredita que o assassino seja esse novo duende, o que gera um conflito entre eles. E então, pela sua forma de agir e de lutar, o Homem-Aranha percebe que aquele realmente não se trata nem de Norman e nem de Harry Osborn. Era alguém novo. Na verdade, a gente descobre depois que é Phil Urich, sobrinho de Ben Urich, do Clarim Diário. O problema é que pelas ruas, o verdadeiro assassino atacava. Com isso, o Homem-Aranha vai até lá.
O assassino era um lunático batizado de Punho de Fogo, que dizia que os Estados Unidos estavam infestados por aquelas pragas nas ruas e ele queria fazer o seu país grande de novo. Mas antes que ele pudesse matar o sem-teto, o Duende Verde chega e o puxa para longe. O Duende Verde se arriscou para salvar aquele homem. Então o que ele fazia observando o morador de rua naquela noite não era para atacá-lo, mas sim para impedir que ele fosse atacado. O que esse duende fez com Gwen na ponte não foi para repetir a cena da sua morte, foi para salvá-la. Esse novo duende não era um vilão, mas era um novato que tentava ajudar, só que, usando o manto do Duende Verde, ele fazia isso da pior forma possível. Então, mesmo atrapalhado, com a ajuda desse novo duende, o Homem-Aranha captura o assassino e o novo duende desaparece dali. Enquanto tudo isso acontecia, o Chacal estava no seu laboratório e ali ele recebe a presença de um Peter Parker. Na verdade, quem volta pra lá é aquele clone monstro, porque o Chacal ainda tinha planos pra ele. No outro dia, o Homem-Aranha atravessa a cidade procurando uma forma de provar a sua inocência, numa busca por Kaine. Só que é Kaine quem o encontra primeiro. Acontece que nesse dia começa o julgamento de Peter Parker. Lembrando que quem está sendo mantido preso ali fisicamente é o seu clone, Ben Reilly, que assumiu seu lugar. Kaine ataca o Homem-Aranha e diz que ele pretendia incriminar Ben Reilly por assassinato e nunca pretendeu que Peter assumisse a culpa por isso. Foi realmente Kaine quem matou aquelas pessoas, incluindo a parceira do detetive Jacob Raven. Então Peter diz que ele deve confessar os seus crimes e se entregar. Mas Kaine se recusa a fazer qualquer coisa para ajudar Ben Reilly. Enquanto os dois lutam, o julgamento avança e todas as evidências apontam para que o réu seja culpado. Peter precisava fazer algo rápido. A luta entre Homem-Aranha e Kaine continua e até os policiais avisam isso pelo rádio. Mas quem ouvia esse rádio era o detetive Jacob, e ele tinha Stunner como aliada na sua busca por Kaine. Assim, eles os encontram, e Stunner tenta confrontar Kaine, mas antes de continuar, Judas Traveler aparece mais uma vez. O Homem-Aranha diz que não tem tempo para ele agora, mas Traveler diz que precisa dele e de Kaine nesse momento. E assim, ele os teletransporta dali, deixando Stunner e Jacob Raven sozinhos para trás. Judas Traveler praticamente sequestrou Peter e criou um próprio julgamento, onde são os vilões do Homem-Aranha presos em Ravencroft que vão analisá-lo, enquanto Kaine vai ser a sua defesa. Traveler quer saber se é o Homem-Aranha o culpado pela insanidade daqueles vilões, questionando se ele morresse, a insanidade também terminaria. Assim se inicia esse bizarro julgamento. Enquanto em Nova York, o verdadeiro julgamento de Peter Parker continuava, onde a própria Mary Jane é chamada como testemunha. E lhe perguntam onde Peter estava na hora dos assassinatos. Só que ela não pode responder. Peter estava sendo mantido enterrado por Kraven nesse período. Mas se ela falasse algo, todos saberiam que o seu marido era o Homem-Aranha. Assim, o seu silêncio só compromete ainda mais Peter Parker. Enquanto isso, em Ravencroft, Kaine tenta acabar com aquela bizarrice atacando, mas o poder de Judas Traveler é imenso e nem a marca de Kaine funciona nele. Assim, o julgamento continua. O Carnificina, que é quem faz as acusações, diz que é culpa do Homem-Aranha ele existir. Mas Kaine, que faz a defesa, responde que na verdade Cletus Cassidy já era um assassino antes de se tornar o Carnificina. As questões continuam, e o Carnificina até tira a máscara do Homem-Aranha e mostra para todos os insanos ali que aquele é Peter Parker. Então alguns vilões foram criados pelo Aranha e outros até mesmo por Peter. Ele era culpado de tudo, culpado até mesmo da morte da sua tia. Isso irrita Peter, que tenta se soltar, mas Judas Traveler o contém e o considera culpado de todas as acusações, o condenando à morte.
Isso deixa os vilões frenéticos, então o Carnificina lidera todos para que matem o Homem-Aranha. Mas Kane pula na frente para impedir isso. Assim, Judas Traveler teletransporta Peter e Kane para fora dali. A sua experiência tinha terminado. Traveler viu que até mesmo um assassino como Kane estava disposto a se sacrificar pelo Homem-Aranha. E isso o deixava muito interessado nele. Esse senso de nobreza que afetava até os outros. Então Traveler devolve todos os vilões às suas celas sem as memórias do que aconteceu ali, sem saber que Peter era o Homem-Aranha. E ele devolve Peter e Kane de volta de onde eles foram tirados. Só que nesse lugar, Stunner esperava ansiosa para colocar as mãos em Kane. Stunner pretende matar Kane para vingar a morte do seu amado Dr. Octopus. Mas agora é o Homem-Aranha que retribui o favor e evita que Kane seja assassinado. Isso cria um conflito contra a Stunner, que é golpeada e nocauteada. Deixando assim Peter e Kane para trás, porque estava na hora de Kane depor e admitir que é o assassino para que libertem Ben Reilly do seu julgamento. Só que Kane não quer ajudar Ben. Ele espera que Ben Reilly apodreça na prisão e Peter fique ali com a sua esposa e filho ainda não nascido. Assim, sem um entendimento, depois do cansaço da luta contra Stunner, fica fácil para que Peter o nocauteie e mesmo contra sua vontade, ele o carrega até o tribunal. Próximo de receber a sentença final, o Homem-Aranha chega arrastando Kane, o forçando a confessar os assassinatos de que Peter Parker foi acusado. Mas ali Kane desperta e se liberta das amarras. Os dois têm um combate que os leva até outra parte do tribunal, uma sala vazia, onde ficam só os dois. E ali Kane diz que Peter não entende. Então, já que lutar contra o Homem-Aranha não é o suficiente, ele vai revelar a verdade. Assim, Kane tira sua máscara e mostra o seu rosto deformado, dizendo que ele também é um clone de Peter Parker. Ele é o primeiro. Um clone que deu errado. Feito antes da criação do clone que teria se tornado Ben Reilly. E as suas cicatrizes são parte da sua degeneração. Kane prometeu proteger a vida de Peter para ter certeza de que tudo acabaria bem numa vida que ele nunca pode ter. Por isso, ele o protege e protege Mary Jane. E ele nunca quis ninguém interferindo nisso. Por isso ele passou anos caçando Ben Reilly. Por isso ele o incriminou por assassinato. Mas Peter não vai permitir que Ben Reilly seja culpado. Assim, ele vai até a sala do julgamento. Peter estava disposto a revelar sua verdadeira identidade para evitar a sentença de Ben. Mas Kane não vai permitir que Peter acabe com a sua vida assim. E ele o impede. Kane vai fazer de tudo para proteger Peter, até mesmo se entregar. Desse jeito, Kane confessa à juíza que ele é o assassino. Ele incriminou, na teoria, Peter Parker. Foi ele quem matou a parceira do Jacob Raven também. E assim Kane é preso. E Peter Parker é inocentado de todas as acusações. Todos comemoram a notícia. Até mesmo J. Jonah Jameson no Clarim Diário fica feliz com isso. Agora tudo ficaria bem. A notícia é transmitida pela mídia. E até mesmo quem vê isso do seu laboratório é o Chacal. Ao lado do clone monstro, que estava ansioso para se vingar do Homem-Aranha e do Aranha Escarlate. E para isso, o Chacal lhe dá um novo uniforme e lhe dá um novo nome. A partir de agora, esse clone monstro passa a ser chamado de Aracnocida. Enquanto Ben Reilly, Peter Parker e Mary Jane comemoram o fim do caso, Seward Trainer faz uma ligação para eles e diz que tem notícias importantes. E nesse momento, Kane é levado para a prisão numa contenção. E no caminho ele continua tendo as suas visões com Mary Jane sendo assassinada por alguém. Alguém ainda desconhecido, mas familiar. No laboratório de Seward, ele lhes dá a notícia. O bebê de Mary Jane está totalmente saudável. Mas claro que ele não os chamou ali para dar uma boa notícia.
A má notícia é que ao analisar o DNA e a genética tanto do bebê quanto de Peter e de Ben, Seward Trainer fez uma descoberta. Geneticamente é comprovado que Peter Parker é um clone. E é Ben Reilly o original. Peter fica com raiva, se recusando a acreditar nisso, acusando Ben de tentar roubar a sua vida e que Seward está aliado a ele nisso. Mas fazendo as suas próprias análises, com o seu conhecimento científico, Peter comprova isso. Ele era o clone esse tempo todo. Peter Parker era um clone desde a saga do clone original. Ou seja, todas as histórias que a gente viu do Homem-Aranha desde aquela época até agora eram de um clone. O verdadeiro ficou vagando, tendo sido levado a acreditar que ele era um clone. E esse verdadeiro, esse original, era Ben Reilly. Peter fica transtornado com isso. Ele avança pra cima de Ben, tenta descontar a raiva nele se debatendo e acaba atingindo até mesmo Mary Jane. Vendo o que fez, Peter sai correndo dali imediatamente. Tudo isso era demais pra ele. E Peter simplesmente desaparece. Enquanto isso acontecia, pelas ruas, o aracnocida agia em nome do Chacal. Ele invade o centro de pesquisas da Genetech, e ali ele rouba um tanque de ácido ribonucleico nanocontagiante. Até mesmo o grupo dos Novos Guerreiros é chamado para evitar o roubo, mas nem esses heróis conseguem lutar contra uma criatura que tem as mesmas habilidades do Homem-Aranha. E o aracnocida consegue fugir com esse item final que faltava para o plano do Chacal. Um tempo depois, numa cidadezinha chamada Springville, na Pensilvânia, o plano do Chacal começa. Usando o nanocontagiante, ele desenvolveu uma super infecção alternando o vírus carniça, que causa a degradação dos seres vivos que não são clones. E usando o aracnocida sentado numa praça para liberá-lo no ar, em poucos minutos, o vírus acaba com a população de toda a cidade. Assim, em pouco tempo, o Chacal aparece ali, maravilhado com a sua criação. Ele diz que está fazendo isso por um bem maior. Ele pretende substituir todos os seres vivos da Terra por clones de sua própria criação. Em Nova York, Peter Parker ainda tenta processar tudo o que aconteceu. Tenta processar a recente revelação de que ele era um clone esse tempo todo. E o verdadeiro Peter, na teoria, é chamado hoje de Ben Reilly. Inclusive, nesse momento, Ben, o Aranha Escarlate, procura por Peter e não o encontra. Assim, ele vai até a casa de Peter, onde Mary Jane o vê e diz que tudo isso é culpa dele. Ben Reilly fez isso para tomar o lugar de Peter. Mas ele diz que não. Ele tá tão surpreso com isso quanto eles. Ele não quer tomar a sua vida. Por isso, ele vai continuar sendo Ben Reilly. E o homem com quem Mary Jane casou, mesmo sendo um clone, ainda é o seu marido e o pai do seu filho. Ele ainda vai ser Peter Parker. Ainda em Nova York, Kane era transferido para a penitenciária nesse momento, mas ele continua tendo as visões com Mary Jane morta e isso o leva ao limite. Então, usando a sua força, ele simplesmente quebra a sua contenção antes que fosse transportado e assim ele foge. Enquanto isso, em Springville, o Chacal escuta no rádio que o Centro de Controle de Doenças vem analisando o caso na cidade sobre aquelas mortes. Todos morreram. Mas eles encontraram um sobrevivente. Os cientistas tentam analisar aquele homem, mas ele desenvolveu poderes. Ele estava super forte aparentemente, porque quando tentaram tirar o seu sangue, a sua pele endureceu como rocha e quebrou a seringa. Assim, ele se solta e foge dali. Os Novos Guerreiros são acionados para tentar ajudar no caso também, mas o aracnocida estava ali para acabar com esse único sobrevivente. Ben Reilly também foi até Springville para tentar entender o que aconteceu, o que causou tantas mortes. E chegando, ele acaba se aliando aos Novos Guerreiros nas buscas. E quando eles encontram o sobrevivente, o homem estava no meio de um combate com a aracnocida.
Só que esse homem demonstra mais poderes e cria asas nas suas costas e voa para longe dali. Esse é Rafael Carago e ele sobreviveu por ser um mutante, o que eles não sabem ainda. Futuramente ele vai ser conhecido como Helix e inclusive vai integrar os novos guerreiros. Os heróis então tentam lutar contra o Aracnocida, mas a programação do Chacal fez com que o corpo dele se transformasse no que ele quisesse. Por isso ele ficou gigantesco um tempo antes, e agora, consciente disso, ele pode controlar sua transformação como para se tornar água, e com isso escapar do combate. Enquanto tudo isso acontecia, Peter não sabe mais o que fazer ou o que pensar. E ele decide ir até o último lugar onde passou um tempo feliz com a tia May. Assim, ele escala o Empire State Building. Só que enquanto ele tá por ali pensando em tudo, o Homem-Aranha é encontrado por ninguém menos que o Chacal. Só que ele tava ali para conversar. Peter tenta atacá-lo, mas emocionalmente abalado, o Chacal o golpeia e o supera, derrubando o Homem-Aranha. Então o Chacal diz que, em vez dele odiá-lo, ele poderia ajudá-lo. Eles poderiam trabalhar juntos para aperfeiçoar sua tecnologia de clonagem, inclusive acabando com a degradação dos clones. Algo que lhe interessa, já que sabe que é um clone agora. Assim, sem ter mais nada a perder, o Homem-Aranha aceita a mão estendida do seu inimigo, e ele e o Chacal se tornam aliados. Com relatos que o Chacal estava ali no topo do Empire State Building, um grupo de policiais sobe para capturá-lo. E quem sabe da presença do vilão ali também é um dos seus antigos inimigos, um dos primeiros na verdade, o Justiceiro. Os policiais se preparavam para disparar e isso ativa o sentido aranha de Peter, que pula dali levando o Chacal junto. Mas o Justiceiro o segue. Até que pelas ruas, o Justiceiro os confronta, ordenando que o Homem-Aranha se afaste. Mas Peter precisa do Chacal vivo para evitar a degeneração dos clones. Só que o Justiceiro não se importa com isso, e simplesmente dispara em volta, quase atingindo inocentes, e Peter corre para tirá-los dali. E quando o Justiceiro dá um tiro que iria atingir o Homem-Aranha, o Chacal simplesmente pula na frente e salva a vida de Peter Parker. Caído com o Chacal em braços, o Justiceiro ordena que o Homem-Aranha se afaste, mas Peter fica muito irritado e simplesmente avança para cima de Frank Castle como nunca antes, e com um soco violento e com as suas teias, Peter o nocauteia e o deixa caído para os policiais, enquanto ele vai embora com o corpo do Chacal. Enquanto o Justiceiro desperta e usa gás para despistar os policiais e fugir pelos esgotos, o Homem-Aranha leva o Chacal até o seu laboratório. E ali, quase morto, o Chacal diz para que o coloque numa câmara regenerativa. Talvez ele ainda consiga se recuperar. Com isso, Peter obedece e o Chacal o agradece, chamando aquele clone de filho. Mas quando a câmara se fecha e Peter fica do lado de fora chorando com toda essa situação, o Chacal lá dentro sorri e pensa que tudo correu muito melhor do que ele poderia planejar. Essa cena foi só para afetar ainda mais Peter psicologicamente. Enquanto espera ali, Peter pensa que a sua vida não significa nada, nem o seu casamento, nem mesmo o filho que Mary Jane esperava. Até que os seus pensamentos são interrompidos quando Ben Reilly o encontra. Ben diz que o entende, ele passou por tudo isso. Mas Peter, com raiva, o golpeia, dizendo que ele não sabe como é ter tudo e perder tudo. Mas Ben não revida, ele só quer ajudar. E Peter simplesmente lhe dá as costas e vai embora. Só que Ben não ficou sozinho, o Aracnocida estava ali e o ataca, dizendo que ele não é bem-vindo. Aquelas instalações eram só para clones. O que eles não esperavam é que Kane também estava ali. E ignorando Ben e o Aracnocida, ele simplesmente vai até a câmara regenerativa e tira o Chacal dali de dentro. Aquele tiro mal atingiu. Isso tudo era cena do Chacal.
Kane tá ali irritado porque o Chacal destruiu todas as esperanças de Peter Parker de ter uma vida normal. Só que o Chacal facilmente domina Kane e diz que eles podem continuar lutando ou ele pode ajudá-lo a curar a sua degeneração. Assim Kane para e o acompanha. Na sala do lado, eles encontram Ben Reilly e o Aracnocida, e o Chacal ordena que o clone se junte a ele. E para reunir todo o grupo, o Homem-Aranha também estava ali. Desde o começo ele só se escondeu nas sombras para ver toda a situação. E agora o Chacal tá ali com todos os seus garotos, os 5 Peter Parkers. O Chacal pega uma amostra do tecido do Homem-Aranha, dizendo que, como ele é um clone que sobreviveu tanto tempo sem degenerar, a partir dele, ele vai conseguir uma cura. O Aranha Escarlate vê tudo isso e fica irritado com todas as manipulações do Chacal e o ataca. Mas seus ataques são parados por Kane e pelo Homem-Aranha. Com essa confusão, o Aracnocida simplesmente sai dali. Ele sente como se estivesse sendo guiado até um outro corredor. E ali na sua frente, ele vê o motivo. Era Scryer. Scryer só toca a testa do Aracnocida e diz que ele vai lhe ser útil e o libera. Voltando então para o laboratório principal, o Aranha Escarlate tenta se soltar enquanto o Chacal diz que não vai matá-lo, que ele pode se juntar a eles para criar um novo mundo, mas Ben Reilly se nega. O Chacal então lhe dá um tapa no rosto e diz que não vai matá-lo, mas alguém ali vai morrer. Então ele ordena que o Aracnocida mate Kane, só por diversão. Kane diz que ele prometeu curá-lo da sua degeneração, mas a gente sempre soube que não dá pra acreditar nas coisas que o Chacal fala. E percebendo isso, que ele nunca deveria ter confiado no Chacal, Kane vai embora, jurando que um dia vai voltar pra matar o seu criador. Ao mesmo tempo, Ben Reilly começa a se sentir sonolento. O Chacal tinha sedativo nas garras que o infectaram quando ele recebeu aquele tapa. E agora Ben Reilly é jogado numa sala. E ali, mesmo sonolento, ele vê algo assustador. Centenas de clones do Homem-Aranha que o atacam ao mesmo tempo. Enquanto isso, Mary Jane chega na sua casa, arrasada esse tempo todo com Peter desaparecido. E ali ela tem uma surpresa. Ela encontra Kane. Kane pergunta por que Peter desistiria de uma vida perfeita com a sua esposa e filho. E Mary Jane também quer saber a resposta disso. No laboratório, o Chacal vê Peter chateado e ainda perturbado por tudo que aconteceu, por tudo que descobriu. E ele diz que tem algo para animá-lo, o endereço atual onde ele pode encontrar a clone de Gwen Stacy. Na casa dos Parkers, Kane conversa com Mary Jane e ela pergunta por que ele se importa tanto com a vida de Peter. Então Kane conta sua história. Ele foi o primeiro clone de Peter criado por Miles Warren, e ele era o orgulho do seu criador. Kane parecia ser um sucesso completo, até que um dia teve uma espécie de visão pré-cognitiva. E logo em seguida, ele começou a perceber os primeiros sinais da degeneração. Ao saber que a sua criação tinha falhas, Warren tentou matar Kane, o considerando um fracasso. Mas Kane conseguiu escapar e ficar escondido por ali. Ele viu o nascimento do próximo clone, que na teoria é quem a gente chama hoje de Peter Parker. E Kane sentia como se aquele fosse o seu irmão. Esse clone era perfeito. Então ele prometeu fazer de tudo para que ele tivesse o que lhe foi impedido de ter. Por isso, Kane prometeu defender a vida de Peter Parker. Mas agora que ele jogou fora isso, ele pode até mesmo matar Mary Jane se quiser. Mas ela diz que Kane não vai fazer isso. Se ele é um clone de Peter, ele tem a sua bondade em algum lugar também. E independente de ser um clone, todos eles são seres humanos com poderes e responsabilidades. Isso mexe com ele e Kane agradece pela conversa, saindo dali imediatamente.
Enquanto isso, o Homem-Aranha chega na casa onde a clone original de Gwen Stacy estava, e ela diz que já esperava que alguém aparecesse. Ela estava pronta para ir junto com ele, porque ela tem assuntos pendentes com o Chacal. Dentro do laboratório, Ben Reilly, o Aranha Escarlate, lutava contra uma centena de clones. Mas claro que ele não aguentaria uma luta tão imensa. Então ele tenta encontrar formas de sair dali, destruindo partes do laboratório para escapar. Mesmo assim, eram muitos clones que o atacavam. Só que nesse momento, pelas palavras que ouviu de Mary Jane, considerando a vida mais uma vez, Kaine aparece para ajudar o Aranha Escarlate. E juntos, eles vão combater esse exército de clones, para depois finalmente combater o Chacal. Ben Reilly e Kaine lutam contra aquela centena de clones, mas Ben não quer que eles sejam mortos. Ele diz que todos ali são vítimas do Chacal. Mas antes que eles pudessem se preocupar muito com isso, os clones começam a degradar. Eles não eram clones completos. Enquanto isso, na casa dos Parkers, Mary Jane não vai desistir de Peter. E em vez de esperar, ela vai fazer algo. Ela reativa aquele sensor do rastreador para que, assim, Peter vá até ela. E Peter sente isso com Gwen Stacy nos braços, enquanto se encaminhavam para o laboratório do Chacal. Pensando que Mary Jane pudesse estar correndo perigo, Peter faz um desvio e vai até lá, onde Mary Jane primeiro se espanta e depois fica feliz em ver a sua velha amiga Gwen Stacy, por mais que ela seja um clone. No laboratório, a batalha entre Ben Reilly e Kaine contra os clones restantes chega na sala principal onde estava o Chacal, e o vilão tenta fugir dali no meio dessa confusão. Só que nessa fuga, ele encontra na sala dos computadores o Aracnocida transmitindo seus dados sobre o vírus carniça para Scryer. E quando o Chacal estala os seus dedos para degradar esse clone, ele não degrada. Scryer tinha desativado o comando na sua mente. Assim, o Aracnocida se prepara para matar o seu criador. Mas Kaine aparece, o impedindo. Ele quer matar o Chacal. E isso inicia um novo combate entre os dois. O problema é quando Kaine tem mais uma das suas visões com Mary Jane, e dessa vez ele consegue ver o rosto do assassino. Ele vê quem vai matar Mary Jane e fica horrorizado ao descobrir isso. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, por ter ficado parado no meio da luta, o Aracnocida aproveita essa distração e com equipamentos do laboratório, ele empala Kaine. O Aranha Escarlate chega e vê essa cena e ataca o Aracnocida, deixando Kaine caído para trás, onde o Chacal se aproxima e decide não se desfazer do corpo de Kaine por enquanto. Mas em vez disso, vai mantê-lo ali numa das suas câmaras de contenção. Enquanto isso, Ben Reilly continua a luta contra o Aracnocida, e o Chacal ainda usa mais criaturas genéticas contra ele que tentam sufocá-lo, dando chance para o Chacal fugir daquele lugar. Com muito esforço, se superando cada vez mais, sabendo que se não sair dali o mundo ficaria em perigo com o vírus carniça do Chacal, Ben Reilly, o Aranha Escarlate, consegue se libertar. Enquanto isso, na casa dos Parkers, Mary Jane diz para Peter que não se importa que ele seja um clone, ele é humano o suficiente para ela e eles serão uma família. Mas ele ainda se sente mal com tudo isso, e diz que ela e o seu bebê não merecem uma vida como essa. E assim Peter sai dali, levando o clone de Gwen Stacy. Peter chega com Gwen no laboratório todo destruído e abandonado, e ele vê ali os planos do Chacal. Percebendo a sua real intenção e descobrindo sobre o vírus carniça, percebendo que foi um erro se aliar a ele, nem que tenha sido por um momento. Enquanto isso, o Chacal começa o seu maior plano. Explodir uma bomba com o vírus carniça, que mataria todos os humanos em Manhattan, deixando vivos só ele e os clones. E o lugar que ele escolhe para isso é o topo do prédio do Clarim Diário. Só que Scryer aparece, dizendo que ele foi longe demais. E assim,
ele usa o aracnocida para atacar o Chacal. O Aranha Escarlate consegue chegar ali no Clarim Diário e avisa J. Jonah Jameson para evacuar o prédio. Na sua casa, Mary Jane continua pensando no que pode fazer com relação a Peter quando escuta uma notícia sobre os ataques no Clarim Diário, e ela sabe como ajudar. Ali, a luta continua entre Chacal e Aracnocida, e no meio desses combates generalizados, o Aranha Escarlate acaba distraindo o Aracnocida, o que dá chance para o Chacal empurrá-lo com toda a força contra uma das paredes do Clarim, e os dois caem para uma morte certa. Mas Ben Reilly usa suas teias para salvá-los. Só que o Aracnocida corta uma delas, achando que era a que iria segurar o Chacal. Mas era a que iria segurá-lo. E sem tempo para se transformar, o Aracnocida cai de uma altura enorme, dizendo que o Chacal precisa morrer. E com essa queda, é ele quem morre. Ben puxa o Chacal para cima, e Peter também aparece ali. O Homem-Aranha chega com a clone de Gwen Stacy. O problema é que o Chacal não era a maior ameaça nesse momento. A ameaça era a bomba do vírus carniça. Ben tem 10 minutos para desativá-la, enquanto Peter mantém o Chacal ocupado e o deixa preso com as suas teias. Ben e Peter se juntam para tentar desativar a bomba, e só com a genialidade dos dois juntos isso é possível. Porque cada um cuida de uma parte. Isso mostra para Peter como ele pode ser um clone, mas eles são seres únicos. Assim, o vírus foi retirado da bomba. O problema agora é que Gwen Stacy estava disposta a matar o Chacal. Ela o culpa por tudo que passou e estava pronta para matá-lo com a sua própria arma. Mas os dois Homens-Aranha imploram para que ela não faça isso. Então Peter diz que, por mais que seja um clone, eles precisam manter a humanidade, e para isso eles não podem acabar com uma vida, mesmo que seja a do Chacal. No meio dessa confusão, Mary Jane chega levando cápsulas de fluido de teia para os dois aranhas, e com essa distração, o Chacal desarma a Gwen, mas isso a derruba dali, a deixando presa por um mastro. Gwen estava à beira da morte numa queda mais uma vez. O Chacal então fica perturbado com isso, vendo o evento que iniciou todo esse caos. Então ele próprio pula para tentar salvar a Gwen, só que com isso o mastro se quebra e os dois morreriam na queda. Só que recarregando as suas teias, Ben Reilly consegue dessa vez pegar a Gwen, evitando que ela caia. Mas nem ele nem Peter conseguem pegar o Chacal a tempo. E enquanto cai, o Chacal diz que quando o sonho acaba, o pesadelo começa. E desse jeito, ele atinge o chão e assim o Chacal morre. A ameaça parecia controlada, mas de repente aquela bomba é reativada, e por mais que ela não tenha o vírus agora, a explosão mataria muita gente mesmo assim. Com isso, levando aquilo para longe o mais rápido possível, no meio do rio de Nova York, Ben Reilly joga a bomba que explode longe sem causar danos para a cidade. O Homem-Aranha e o Aranha Escarlate conseguiram evitar a catástrofe. Peter pede desculpas por tudo que fez, por toda a perturbação que passou, por ter se aliado por um momento com o Chacal. E agora ele tem uma vida para continuar, por mais que seja um clone. Ele tem uma esposa que o ama e que está esperando o seu filho. No meio daquela confusão, o clone da Gwen desaparece no meio da multidão, enquanto Ben e Peter vão embora dali. Assim, na sua casa, Peter pede desculpas para Mary Jane por tudo que ele fez e diz que precisa sair só mais uma vez para ter uma conversa importante com Ben Reilly. Indo então até o seu apartamento, Peter diz para Ben que, por ele ser o original, ele tem o direito de ser o Homem-Aranha. Só que, por mais que Ben Reilly tenha passado esses últimos anos desejando se encontrar, saber que era alguém, querendo pertencer a algo, ele não sabe o que responder por enquanto. Mas os dois sabem que em algum momento, um deles vai precisar usar o título e o uniforme do oficial Homem-Aranha. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história.
Essa é a quarta parte da gigantesca saga do clone. E assim como eu falei nas anteriores, a minha opinião sobre toda essa série de quadrinhos eu vou deixar pra falar no final. Então a continuação segue exatamente nos próximos vídeos. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.